Mas, primeiro, vocês sabem do carinho que eu tenho pelo trabalho na indústria naval brasileira. Desde 2003, quando eu disputei a primeira eleição para presidente, eu disse que a gente iria recuperar a indústria naval brasileira. Naquele tempo, o Mauá, o Escavagima, o estaleiro de Angra, estavam todos praticamente paralisados. Naquela época, o presidente da Petrobras dizia que era uma ilusão minha dizer que ia recuperar a indústria naval brasileira, porque a gente não estava preparado para recuperar a indústria naval. A verdade é que naquele tempo a gente não tinha mais sequer engenheiro naval, como a gente não tinha mais engenheiro ferroviário. E nós assumimos o compromisso de que a gente iria recuperar a indústria naval brasileira. E o que aconteceu na indústria naval brasileira? A gente saiu de menos de 3 mil trabalhadores para 86 mil trabalhadores na indústria naval, com todos os estaleiros do Rio de Janeiro funcionando, de Niterói, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul e Rio Grande, e também no Espírito Santo. Vários estaleiros foram montados e a gente passou a construir navios grandes, navios extraordinários, que passaram a ter nomes de personalidade brasileira. Eu lembro que o primeiro navio que nós inauguramos tinha o nome de João Cândido, que era uma homenagem ao negro que foi vítima da revolta das chibatas aqui no Rio de Janeiro. E o dado concreto é que a gente tinha decidido que 70% dos navios brasileiros e 70% dos componentes de uma plataforma ou de uma sonda seriam de fabricação nacional. Por que a gente dizia isso? Porque a gente queria gerar emprego não apenas no estaleiro ou na Petrobras, mas a gente queria gerar uma indústria de pequenas e médias empresas que pudesse produzir os componentes, gerar conhecimento científico e tecnológico e, ao mesmo tempo, gerar os empregos que esse Brasil precisava. E é por isso que nós vivemos uma época de ouro de 2003 a 2010, quando a economia terminou crescendo 7,5%, a indústria naval cresceu muito e nós tivemos a sorte de descobrir o pré-sal, onde eu recebi a notícia em fevereiro de 2007. Pois bem, a partir do pré-sal, a gente começou a perceber que a gente poderia fazer da Petrobras a indústria do futuro desse país. Vocês estão lembrados que a gente criou o nome que a Petrobras e o pré-sal seria o passaporte do futuro da nossa juventude. E nós criamos, inclusive, a lei da partilha, e dentro da lei da partilha a gente criou um fundo social, porque a gente queria que uma parte do dinheiro do petróleo fosse utilizado para a gente pagar a dívida histórica que a gente tinha com a educação brasileira, com a saúde brasileira e com a tecnologia brasileira. Bem, vocês sabem o que aconteceu depois na Petrobras, vocês acompanharam, e vocês sabem que quando nós descobrimos o pré-sal, os nossos adversários diziam que a gente tinha descoberto o pré-sal, mas que a gente não tinha como explorar o petróleo, porque o petróleo estava muito fundo, a quase 5 mil metros de profundidade, e que a gente não ia conseguir chegar. Hoje, a gente consegue colocar o petróleo de 5 mil metros de profundidade, quase que ao mesmo preço do petróleo da Arábia Saudita, que é quase tirado na flor da terra. Por que isso? Por uma coisa chamada investimento em tecnologia. A Petrobras é a empresa mais preparada no planeta Terra para a prospecção de petróleo em águas profundas. E é por isso que nós estamos tentando recuperar a Petrobras, porque eles
não tiveram coragem de privatizar a Petrobras, porque tinha que passar pelo Congresso Nacional. Eles começaram a vender ativos da Petrobras, como venderam o gasoduto que a gente tinha, como venderam a BR que a gente tinha, como venderam a empresa de gás que a gente tinha, porque o objetivo era tentar desmontar todo o sistema produtivo da Petrobras, paralisar o Compeg durante muitos anos. Esse Compeg era um sonho de que a gente iria ter no Brasil uma forte indústria petroquímica. E eles conseguiram desmontar isso, faltava 15% para terminar, e ela ficou paralisada por mais de 10 anos. Agora nós voltamos e nós temos que recomeçar tudo de novo. Não é fácil o trabalho de reconstruir. Se alguém aqui já fez reforma em casa, sabe que muitas vezes fazer uma reforma é mais difícil do que construir uma coisa nova. E nós pegamos esse país desmontado. Esse país estava desmontado. Esse país não tinha mais Ministério da Pesca, não tinha Ministério do Porto e Aeroporto, não tinha Ministério da Cultura, e muitos outros ministérios que tinham não funcionavam. Não funcionava porque nós passamos 4 anos que, ao invés de governança, a gente tinha mentira. Ao invés de empregos, a gente tinha mentira. Ao invés de saúde, a gente tinha mentira. E nós precisamos recuperar tudo isso. Só obras paradas entre a saúde e a educação foram praticamente 6.000 obras paralisadas. Só Minha Casa Minha Vida tinha 87.000 casas que tinham começado a ser construídas e foram paralisadas. Eu fui a Magé agora inaugurar 600 casas que tinham começado em 2013. Eu só fui inaugurar agora porque neste país alguém tomou atitude que não precisava construir. Não precisava mais gerar emprego, era tudo verde e amarelo, era a casa verde e amarela, a carteira profissional verde e amarela, não sei o que verde e amarela. O dado concreto é que a falta de vergonha e a irresponsabilidade tomou conta desse país, e a mentira deslavada tomou conta das políticas públicas desse país. Nós voltamos com o compromisso de colocar a casa no lugar outra vez. Vocês estão lembrados que só no mês de janeiro e fevereiro a gente já gerou 500.000 empregos formais. 180.000 em janeiro e 301.000 empregos no mês de fevereiro. E eu posso dizer para vocês, prefeito, pode ter a certeza que vai vir mais coisa para Niterói. A escola de pesca é uma coisa importante, eu só quero que você me dê por escrito, porque esse negócio de me falar, eu posso esquecer quando eu descer daqui. Então me dê por escrito, para que a gente possa providenciar, junto ao ministro da Educação, como é que a gente pode fazer com que uma escola de pesca venha para Niterói. A segunda coisa que eu quero que vocês tenham certeza é que a gente vai recuperar a indústria naval brasileira. A gente vai recuperar, porque não é possível um país do tamanho do Brasil, 90% de todo o comércio do Brasil é feito através do mar. Então não tem sentido a gente ter déficit comercial na balança por conta que os nossos produtos são todos exportados e comprados em navio de bandeira estrangeira. É verdade que pode ser mais barato alguns centavos. É verdade que pode ser mais barato alguns dólares. Mas o fato da gente alugar um navio lá fora, a gente não vai gerar emprego aqui. A gente não vai criar pequenas e médias indústrias aqui. A gente não vai ter componente nacional. Significa que a gente vai trazer um produto mais barato, mas o povo aqui está desempregado e não vai poder comprar um produto que vai vir para cá. Por isso, é necessário gerar emprego nesse país, porque o emprego gera renda, a renda gera consumo e o consumo gera desenvolvimento. Por isso, Niterói, pode contar comigo, pode contar com o governo federal, porque nós, eu disse em 2003, nós temos a obrigação de ajudar o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro é um estado muito importante para o Brasil e o Rio de Janeiro não pode aparecer nos jornais apenas nas páginas policiais. É importante que o Rio de Janeiro apareça nas páginas de jornais com a cultura, com o emprego, com a indústria naval, com o petróleo, com a indústria pesqueira e com muita gente vivendo às custas do seu trabalho e que a gente possa diminuir a força do crime organizado nesse Estado, das milícias nesse Estado, porque o povo do Rio de Janeiro é um povo de bem e é um povo trabalhador. Por isso, prefeito, pode contar com o governo federal, que nós estaremos dispostos a fazer o que for necessário. Quando o governo federal não puder fazer, vá a Maricá e peça para o nosso prefeito ajuda, porque eles têm muito dinheiro e eles podem ajudar a fazer Niterói. Um abraço, gente. Um prazer imenso encontrar com vocês.